Olá, pessoal. Bom dia de novo. Oi, Rafa. Oi, Rafa. Que ânimo, eu vejo pela voz de vocês que alguns estão, nossa, muito animados para ter aula. É que eu fiz dançando, entendeu? Eu tava dançando, então. Ah, entendi. Muita animação. Né? Não, é que eu também tô feliz porque passou minha dor de cabeça. Isso é importante. Mas já tô cansada já deu uns Oi, Rafa. Oi, Fran, tudo bem? Oi, tudo bem? Joia. Vamos lá, já tem muita gente ainda. Falta, como estamos? Deixa eu ver aqui. Eu tô sem câmera, desculpa aí. Não, ainda tem muita gente faltando. Gabi, eu adorei a música. Poxa, eu queria ser criativo desse jeito, mas eu não consigo. Música. Canta, Gabi, você vai cantar, né? Eu não. Vai, né? Eu já nem lembro mais a letra inteira, eu fico confundindo as Que horas. música? Vai deixar vai por fora. É uma música que ela colocou, que ela mandou o YouTube para mim, de um professor de história falando sobre a Revolução Francesa. Mas ela tem vários é aquele spoilers. vídeo que ela queria, Manda né? Faz link. muito tempo. Mas ela tem vários spoilers, então deixa a gente acabar a Revolução Francesa e aí a gente ouve ela e conta e percebe se a gente entendeu tudo que ele falou. Rafa, você já viu o Bob Esponja na vida real? Bob Esponja na vida real, Fran? Acho que não. Tá aqui, ó. Olha isso. Tá aqui, ó. Vem, aqui, ó. O Fran é muito criativo, né? Eu fico impressionado. Ele é meu primo. Ele é seu primo? Entendi. É. E vocês conseguiram falar com a Kátia? Deu certo? Sim. Deu, né? Ela entrou na aula de ciências. Ah, tá, entendi. Porque, enfim, é tudo novo, né? Então eu acho que é importante vocês conversarem, avisarem o que está dando certo, o que está dando errado. E aí eu preferi sair para exatamente não precisar ouvir vocês falarem mal de mim e nem mal dos colegas, né? Porque isso é uma conversa que vocês têm que ter só com a coordenação. Aí foi por isso que eu pedi para retirar. Mas, enfim, é importante. É importante vocês fazerem essas críticas, vocês darem esse retorno para a gente ir aprendendo. Como eu falei na semana passada, tudo é muito novo. Tudo a gente está fazendo uma coisa que a gente não gostaria. A gente gostaria de estar perto de vocês, gostaria de estar lá na sala de aula, fazendo as coisas mas a gente está passando por uma coisa que a última vez que ela aconteceu foi há 102 anos atrás, que é uma pandemia. Então, não adianta. Ninguém está preparado para isso. Ninguém sabe como agir, ninguém sabe como fazer. Tem vários lugares que estão tomando atitudes diferentes. Tem lugares onde o ano letivo, por exemplo, mas é porque na Europa, nos lugares onde o ano letivo foi suspenso, eles já estavam no último trimestre. Então, para eles era mais fácil. A gente está no primeiro. Então, é muito mais difícil, não tem jeito. E a gente vai aprendendo com os erros e tentando melhorar e esperando que saia uma vacina logo, que a gente possa estar próximo o mais rápido possível. Tudo bem? Uhum. Rafa, você gosta de meme? Eu gosto de meme. Eu não sou muito bom Esse aqui é o em meme. meme que demais. Ó, que demais. Entendi, Fran. Pera, Rafa, antes de começar, preciso falar um negócio pra Gabi. Gabi, eu achei clipe. Que bom. Então, Eu não sei onde estão os meus. Achou o quê? clips. 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 Ah, eu tenho um monte aqui em casa. Eu também tinha. Papelaria, Um desculpa monte. aí. Só que eu perdi. Não, mas é que o meu pai usa muito. Aí ele tem um potão de clipes aqui em casa. Entendi. Olha, a Ana Laura também tem. A ostentação agora são os clipes. Ó. Pera, Na hora a gente tá vendo muita coisa. Calma, tá travando tudo. Bom,
Vamos lá, meus lindos. Ainda estamos vendo muita coisa. Não, mas tudo bem. Não fala, que senão ela vai ficar chateada. Então, ó, Tô vendo? voltando, meus queridos, a gente vai ver. Então, ó, a Revolução Francesa pegou fogo, você teve a tomada da Bastilha, o povo tá armado. Então, agora, o Luís, se ele já estava com medo do que a galera estava fazendo, agora ele vai ficar com muito medo. Por quê? Porque as pessoas têm arma. As pessoas não respeitaram mais os símbolos do absolutismo. E agora, as pessoas, principalmente o terceiro estado, vão ganhar força na proposta de fazer uma monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional? Ô Luiz, você pode ficar aí, mas você vai ter que obedecer uma constituição. Você vai ter que ser como a Inglaterra, onde o rei reina, mas não governa. Então, agora, ele vai ser obrigado a aceitar aquelas condições que eles estavam colocando. Então, ó, primeira coisa que eles vão fazer, acabar com o dízimo eclesiástico, ou seja, atacar o primeiro estado. O primeiro estado não vai mais ganhar o dinheiro que eles ganhavam, não vão mais ser sustentados como eles eram antes. Vamos acabar com todas as obrigações feudais. Então, os camponeses não vão ter mais que pagar os impostos que eles pagavam para os nobres que tinham terras no campo. Eles vão acabar com o voto censitário. O que é o voto censitário, meus lindos? Voto censitário é o voto com dinheiro. Então, agora, você não precisa mais ser rico para votar. Eles vão agora favorecer o livre comércio. Ou seja, aquela ideia do mercantilismo vai ser deixada para trás. Então, agora você vai poder comercializar do jeito que você quer. Eles vão manter a escravidão nas colônias. E aí, aqui, para tudo e presta atenção nessa incoerência. Qual era um dos lemas da Revolução Francesa? Liberdade. E agora, a liberdade vai ser aplicada para todos? Não. Na monarquia constitucional, eles ainda consideram, por exemplo, os escravos como pessoas diferentes. Então, aqui, eles avançaram em muitas coisas, eles vão fazer propostas importantes, mas eles ainda não resolveram todos os problemas. Eles ainda não são uma medida que você pode pensar, nossa, como eles estavam pensando à frente do seu tempo, ou como eles devem ser elogiados até hoje. Calma. Eles fizeram várias coisas legais, tinham várias propostas que eram importantes, mas ainda não são propostas e ideias do nosso tempo. Elas estão relacionadas à maneira como aqueles habitantes pensavam naquela época. Eles vão sim, e aí é uma das coisas iluministas, dividir o poder em três. Então eles vão criar o poder executivo, que é o que a gente conversou na aula passada, o poder legislativo e o poder judiciário. Então agora você vai ter não mais um poder concentrado na mão do rei, mas agora o poder dividido em três etapas, tá? De novo, é avançado essas reformas que eles vão colocar na monarquia constitucional? São avançadas. Elas são melhores que o poder absolutista do Luís? Com certeza. Elas são perfeitas e deveriam ser copiadas até hoje por nós? Nem todas. Tá bom? Mas, ô Rafa, Fala, minha linda. na escravidão, lá, manteve-se a escravidão assim, mas Uhum. foi o terceiro estado que criou meio que esses fins das Agora, coisas, ou foi o rei Luís?
Agora, todas essas medidas foram feitas pela Constituição que eles estavam escrevendo e que era o terceiro estado que estava fazendo essas regras. Ah, tá. Mas então eles ainda não tiveram Luiz, um pouco, né, assim para acabar com a escravidão, né? Não, calma. Eles ainda mantiveram, eles não tocaram no assunto escravidão. Assim como os americanos não acabaram com a escravidão quando fizeram a Constituição norte-americana, essa galera também. Eles não vão mexer nessa questão. Eles vão considerar achando normal você ter seres humanos que você transforma em ferramenta. Aham. Mas só mais uma dúvida. Eles ainda pagavam, o terceiro estado ainda pagava imposto ou o primeiro e o segundo também? Agora vai mudar isso. Então, por isso que você vai ter o fim do dízimo, o fim das obrigações serviços. Eles querem que todo mundo pague imposto. Eles querem que todo mundo participe ativamente desse processo. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Fala, quem perguntou alguma coisa? Eu. Manda. Sabe esse negócio do dízimo? Sei. Lembra aquilo que tinha antes do luteranismo lá? Sim. Como era o nome daquela carta mesmo que eles vendiam? A carta de indulgências, Ana Laura. Ah, tá. É porque... As indulgências era quando você comprava o seu lugar no céu. Você fazia uma coisa errada, aí você ia lá, comprava a indulgência e o padre dizia que você estava zerado de pecados e que você ia para o céu. Uhum. É porque eu estava conversando, acho que com meu pai, de uma coisa aí que está acontecendo. Eu não sei se eu devo falar, porque não tem muito a ver, mas provavelmente você já ouviu falar sobre isso que está acontecendo. Continua, fala que aí eu posso conversar, já que você fez a pergunta, agora continua. Tem uma igreja vendendo feijãozinhos que curam coronavírus. Sim, eu vi. E também vendendo uma oração por 600. O que a Ana Laura estava contando, e que, enfim, infelizmente, muitas igrejas continuam nos dias de hoje com tradições que eram da igreja medieval e que a igreja mesmo já pediu desculpa e já disse que ela não pratica mais, como vender a cura de doenças, que a gente sabe que a ciência ainda não desenvolveu essa cura, ou vender pedaços no céu, pedaços de tipo pagar os seus pecados. Então são uma série de atitudes misturando a fé das pessoas com a questão religiosa. O nosso mundo ocidental hoje critica muito esse tipo de atitude. A gente vê com maus olhos, exatamente por nós sermos filhos da Revolução Francesa, ou seja, a gente já passou por uma outra etapa da história da humanidade, a gente enxerga nesse tipo de atitude uma atitude que é equivocada. Em alguns países existe até a discussão se isso não é um crime. Você, explorar a fé das pessoas de uma maneira comercial. No Brasil, tem muita gente que discute esse tipo de coisa. Tem gente que considera que, por exemplo, como o caso da Ana Laura que ela contou, de você vender a cura do coronavírus com um feijão como um crime. Tem até ações na justiça contra essa igreja discutindo essa questão. É um assunto muito atual e mostra como a igreja ainda continua influente, várias igrejas continuam influentes nos dias de hoje. E uma das propostas da Revolução Francesa, aí para poder costurar o que a Ana Laura falou com o que a gente está estudando, era uma coisa chamada o Estado laico. Qual é a defesa do Estado laico, que é uma das coisas que a gente vai ver daqui a pouquinho? É o seguinte, é que a igreja e o Estado devem ser separados. As questões religiosas, cada um tem a sua. Cada um pode acreditar e deve acreditar no que quiser. Ninguém tem o direito de dizer que a crença das pessoas está certa ou está errada.
mas a religião não pode influenciar na política. A política não pode exigir que você tenha uma religião ou outra. A política tem que fazer parte de uma coisa e a religião tem que fazer parte de outra, né? Então essa vai ser uma das discussões e das heranças da Revolução Francesa. Por exemplo, na França, até hoje, nas escolas públicas francesas, você não pode ter nenhum símbolo religioso em você. O que isso quer dizer? Você não pode assistir a aula numa escola francesa de burca. Você não pode assistir a aula na escola pública francesa com uma cruz, com um escapulário, com uma estrela de Davi. Porque eles consideram que na escola pública não pode ter nenhum símbolo religioso. Que a escola não deve ser o lugar de você mostrar símbolos da sua religião. Por quê? Porque eles levam ao pé da letra a ideia de um Estado laico e de um ensino laico. De, olha, você não pode mostrar os seus símbolos religiosos na escola. Ah, Rafa, mas e se a pessoa quiser muito usar o símbolo religioso dela na escola? O Estado francês diz, então, você deve estudar numa escola religiosa da sua religião. Aonde isso vai ser aceito e todas as pessoas que estão lá têm que acreditar e aceitar essa condição. No Brasil hoje, a gente tem várias escolas que são religiosas. Tem escolas que vão seguir uma religião e aí, de repente, quando você se matricula naquela escola, você vai ter aulas sobre aquela religião. Essas escolas aceitam pessoas que são dessa religião e pessoas que não são. Isso é um outro detalhe. Mas como você escolheu estudar nela, então você tem que estar preparado para, de repente, ter aula sobre aquela religião, né? Então são coisas diferentes. A gente tem no Brasil, hoje, a proposta de que as escolas podem falar sobre religião desde que elas expliquem isso para os pais antes. Agora, escolas que preferem não falar disso, elas não podem ser obrigadas pelo governo a falar. É só essa a diferença. Tudo bem? Rafa, então laico é quando não pode mostrar a religião? Quando a religião não pode fazer parte. Então, o Estado laico é um Estado sem religião. Uma escola laica é uma escola sem religião. Um time laico é um time sem religião. A laicidade é essa separação da religião. É a religião não fazer parte daquilo. O Brasil só vai se tornar um Estado laico com a proclamação da República. Antes da proclamação da República, durante o período que o Brasil fazia parte de Portugal e depois como ele foi império, o Brasil era um Estado onde as pessoas eram obrigadas a serem católicas. A gente não tinha, por exemplo, hoje a gente tem uma coisa chamada RG. No Brasil e Império, a gente tinha a certidão de batismo. Ou seja, todo mundo, para ter um documento, precisava ser da religião católica. E aí, quando a gente entrou num Estado laico, então você precisa de um documento, você não pode usar a certidão de batismo. Tudo bem? A gente foi e voltou, Sim, mas é importante quando a gente tenta responder essas perguntas do que está acontecendo no mundo atual. Tudo bem, Ana Laura? Então, voltando agora para a nossa Revolução Francesa, a gente falou de tudo isso, e aí agora a gente vai eles vão fazer, durante esse período da monarquia constitucional, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, aqui tem 7 artigos, que são os 7 artigos mais importantes. Eles estão um pouco resumidos, eles são maiores, mas a gente precisa conversar sobre eles para vocês perceberem os elementos iluministas que a gente encontra neles. Então, os homens nascem livres,
Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum, ou seja, não existe mais a ideia de sangue azul. Não existe mais a ideia de que o nobre é melhor do que o terceiro estado. 2. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais, imprescindíveis ao homem, e esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Ou seja, você pode comprar coisas, o direito à propriedade, o direito à liberdade. Ninguém pode impedir você de andar ou de fazer o que você quer. Você tem que ser protegido, ou seja, o Estado não pode te bater, a polícia, a guarda, só pode te prender se você estiver cometendo um crime, e a resistência à opressão. Ou seja, se eu quiser falar mal do governo, eu posso. O princípio de toda soberania reside na nação. Ou seja, aquilo que o Luís XIV dizia, eu sou o Estado sou eu sou o Rei Sol, ele vai dizer não. A França é mais importante do que o presidente da França, do que o rei da França. Primeiro vem a França, depois vem quem governa. Na época, quando o Luís XIV disse aquilo, ele queria dizer o quê? Eu sou mais importante do que a França. Agora, no artigo 3º, eles vão dizer não. Primeiro vem a França e depois vem o resto. Na 4, a liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. De novo, esse é um conceito que a gente segue até hoje. Eu posso fazer tudo? Posso. Eu posso vestir vermelho todos os dias se eu quiser? Posso. Eu posso vestir vermelho e bater na Laura? Não. Porque aí eu vou estar... Não, nem na minha aula eu posso. Por quê? Porque eu vou estar prejudicando a Ana Laura. Ah, mas ela merece. Não, eu não posso prejudicar ela e não posso prejudicar ninguém. É uma questão muito simples, né? Eles vão dizer, ó, o próximo deve ser sempre respeitado. O artigo 5º, a lei proíbe ações nocivas à sociedade. Então, eu não posso fazer coisas que vão atrapalhar a sociedade. A lei é a expressão da vontade geral. Eu não posso dizer, ó, eu não concordo com essa lei, então eu não vou seguir. Eu não concordo com a lei que eu não posso bater em aluno, então eu vou começar a bater em aluno porque vai ser divertido. Não, não posso. Tipo, não existe. Tipo, a lei, ela é uma vontade geral. Se eu concordo ou não com ela, o problema é meu. A partir do momento que tem a lei, todo mundo tem que cumprir a lei. Todo mundo tem que respeitar a lei do jeito que ela foi feita. E o 7, ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei. Ou seja, se de repente eu começo a falar mal do rei, eu não posso ser preso por causa disso. Por quê? Porque eu tenho liberdade de expressão. Eu não posso ser preso, como a gente falou numa das primeiras aulas, que um rei absolutista pode olhar para você e falar assim, ah, você é feio, eu quero que você morra decapitado. Tipo, não pode. Pô, você tem que ter feito alguma coisa para ser preso. Se você não fez algo ruim para ser preso, você não pode, de repente, ser preso. Tudo bem? Entenderam mais ou menos os artigos? Uhum. Ô, Rafa, eu só vou Agora, interromper rapidinho você, é que a claro. Ana Clara tá mandando mensagem aqui falando que ela não tá conseguindo entrar. A internet dela tá ruim. A internet do condomínio parece que tá ruim. Eu tive o mesmo problema quando eu estava dando aula pro irmão dela. De algumas pessoas dele e de algumas pessoas não estarem conseguindo entrar. Queridos, olha o nome dessa declaração. Qual é um dos problemas que vocês enxergam no nome dessa declaração? Faz o quê? Do homem e do cidadão. Ah, tipo, as pessoas que são mulheres escravos não são consideradas homens e cidadãos. Exatamente. O pior, Ana Laura, elas não são consideradas como alguém que pode ter direitos.
É ainda pior. Quando eles fizeram isso, eles fizeram essa ação pensando apenas nos homens, deixando de fora as mulheres, deixando de fora uma parte da população considerável, né? Então, hoje, quando a gente olha para isso, a gente percebe um problema. É inclusive dessa época que vai surgir uma declaração feita por uma mulher, uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Só que ela vai propor isso e isso não vai ser aceito pelos deputados que faziam essa monarquia constitucional. Para muitos, é nesse momento que nasce o feminismo, que a primeira medida feminista teria sido essa proposta de uma declaração de direitos da mulher, onde as mulheres reivindicam. Mas por que não aceitavam os direitos das mulheres? Porque, Eles são Isa, machistas. exatamente. A Ana Laura respondeu. Porque ainda era uma sociedade muito machista. E uma sociedade que não conseguia enxergar na mulher uma igual. A mulher não nasce homem, e aí? Não, é porque para eles a função das mulheres era só ter filhos. Exatamente. Aqui, obviamente, eu não estou falando do que eu penso, eu estou falando de como eles pensavam. Eles enxergavam essa situação como as mulheres sendo tão inferiores que elas não podiam participar dessas mesmas discussões. De que elas não tinham consciência crítica, de que elas não conseguiam argumentar, de que elas não conseguiam pensar coisas complexas, de que elas eram obrigadas a ficar numa posição inferior. O que, obviamente, era um equívoco gigantesco. Tanto que uma mulher da época fez um manifesto pedindo a declaração dos direitos da mulher. Né? É que ela não vai ser atendida, mas vai ser importante você perceber que já tem mulheres protestando contra esse tipo de atitude. O 5. Oi. O artigo 5 é o que mesmo? Espera aí que eu tô vendo todos vocês, eu preciso mexer aqui. O artigo 5. A lei proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Então, a lei vai proibir sempre aquilo que for ruim para a sociedade. Tá. Tipo, é essa a ideia. Que é a mesma ideia ali a lei é a expressão da vontade geral. Ou seja, você tem que tomar cuidado e as leis têm que ser feitas sempre pensando no bem coletivo. Tá bom, obrigada. Nocivo é uma coisa ruim, tá bom? Então, Rafa, oi. eu ainda não entendi muito bem o artigo Vamos lá. 3. O 4, o 4. Matheus. É que tá junto. É que tá junto, um do lado do outro. O Matheus mandou alguma coisa no chat, mas acho que ele mandou em branco. Eu não sei se ele quer perguntar alguma coisa. Não é nada. Foi sem querer? Tá bom. O artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que você não prejudique aos outros. Então, Isa, é aquilo que eu falei para vocês. Eu posso me vestir de vermelho todo dia? Posso. Eu posso dizer que o rei está errado no que ele está fazendo? Posso. Eu posso sair matando as pessoas que estão de óculos porque eu não gosto de pessoas de óculos? Não. É essa a ideia e é essa a leitura, de que você pode fazer tudo que não prejudique os outros. Uhum. Tá bom? Obrigada. De nada, imagina. Então, vamos lá. Peraí que eu me confundi aqui. Bom, o que vai acontecer nesse processo? Os países que eram absolutistas, eles vão resolver declarar guerra à França. Por quê? Porque eles falam, se a gente não declarar guerra a essa França vai acabar influenciando os outros países. Essa França vai querer, vai que o meu povo resolve acabar com o absolutismo aqui que eu faço. E aí o rei absolutista da Áustria e o rei absolutista da Prússia vão declarar guerra à França para tentar devolver o poder absolutista para o Luís. Na Áustria... Prússia ainda existe? Não.
A gente vai estudar. A Prússia vai se transformar no que hoje a gente chama de Alemanha. Mas Alemanha. A Prússia vai ser... A gente vai ter um momento na história, lá na apostila 7, que a gente vai falar sobre a unificação alemã. A Prússia vai conquistar um monte de gente para poder formar o que a gente conhece hoje como Alemanha. Mas então a Áustria e a Prússia, eles fizeram guerra com a França para devolver o absolutismo para o rei Luís? Isso. Porque o rei da Áustria, por exemplo, ele era cunhado do Luís. A irmã dele, a Maria Antonieta, era casada com o Luís. E aí eles vão tentar ajudar o rei da França a retomar o poder. Então agora você vai ter duas batalhas acontecendo ao mesmo tempo. Então você tem a batalha dentro da França, os inimigos internos, ou seja, a nobreza e o clero que não estão gostando dessas transformações todas, e você tem que brigar também com os países lá fora. Tem que brigar com a França, tem que brigar com a Prússia. O rei, o Luís, ele vai mandar uma carta para o rei da França pedindo ajuda para acabar com a Constituinte, com a Assembleia Constituinte. Só que vão descobrir essa carta. E quando descobrem essa carta, ele vai ser julgado como traidor da pátria. Ou seja, como alguém que tinha traído os franceses. Na hora que eles descobrem essa carta, eles proclamam a república. Eles falam, a monarquia constitucional está acabada e a gente agora vai inaugurar um novo período na França. A gente vai inaugurar o período da República Francesa. Por quê? Porque eles vão dizer o seguinte, por que ele vai ser chamado de traidor da pátria? Porque ele pediu ajuda para um povo estrangeiro para atracar a França. Ou seja, ele não é mais digno de ser rei. É a mesma coisa que eu, de repente, pedir ajuda para lutar contra a Ave Verde, contra o 8º ano, eu pedi ajuda de, sei lá, de um colégio diferente. Eu estou traindo um movimento. Tipo, é essa a ideia. É sobre isso agora que a gente vai conversar e que eles vão ter que enfrentar esse problema. De tipo, como a gente resolve essa situação? E aí o problema vai crescer, eles vão proclamar uma república e essa república vai inaugurar uma série de transformações. Quais vão ser as transformações? Então, a Assembleia Constituinte vai ser dissolvida. Eles vão convocar novas eleições, agora com sufrágio universal masculino. Ou seja, todos os homens, independente do dinheiro, vão poder votar. Todos os homens vão poder votar e eles vão julgar o Luís como traidor. Eles vão agora decidir e conversar sobre o que eles devem fazer. No meio dessa batalha, eles vão chamar isso de Convenção Nacional e eles vão vencer os países absolutistas. A Áustria e a Prússia vão acabar sendo derrotadas. E aí a gente vai começar o governo dos burgueses. A República Francesa são os burgueses no poder. E aí essa parte é muito importante. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Dentro dos burgueses existiam 3 grupos. O grupo dos girondinos eram esses burgueses, que a gente vai chamar de alta burguesia, como está escrito aí. Eles tinham uma ideia moderada e eles queriam que a França voltasse a ter uma economia controlada. Porque enquanto você está na revolta, você não consegue ter a sua economia controlada. O bicho está pegando. Você está tendo que brigar com Deus e o mundo. Você tinha os jacobinos, que representavam a pequena e a média burguesia, que tinham uma proposta mais radical. Eles queriam que todos os privilégios acabassem e eles tinham uma visão das reformas que eles queriam que eram muito mais abrangentes do que os girondinos. E você tinha uma galera que não concordava sempre nem com os jacobinos e nem com os girondinos.
Essa galera se chamava planície ou pântano. E eles eram muitas vezes considerados a alta burguesia. Dentro de tudo isso... Rafa, Fala, minha linda. os girondinos, eles queriam acabar com a revolução, Eles mas queriam... continuar com a Fala. Constituição, tipo, com os... Eles queriam, vamos lá, eles concordavam que o rei tinha que ter saído, eles achavam que você tinha que pôr fim à revolução. Fim à revolução em qual sentido? De que a França deveria normalizar a situação dela o mais rápido possível. Enquanto você tinha os jacobinos dizendo que a revolução tinha que alcançar a vida de todos aqueles personagens, de que todo mundo deveria ter uma melhora na vida, de que você tinha que ter uma redistribuição de direitos e de possibilidades para que as pessoas conseguissem alcançar uma vida melhor. Tá bom, obrigada. Ô, Entendeu? Rafa, Oi. então os girondinos, eles queriam que tivesse o fim da revolução para organizar novamente a economia, né? Eles diziam assim, ó, a revolução deveria ter sido feita e ela já alcançou o que a gente queria. Os girondinos vão dizer, ó, nós queríamos que o rei absolutista saísse do poder. Ele saiu. Agora, vamos viver a vida. Aham. Vamos dar sequência ao que está acontecendo no mundo. Os jacobinos falavam, não, 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 não. A gente tirou o rei, mas agora a gente quer mudar a sociedade francesa como um todo. A gente precisa de muitas transformações para poder garantir liberdade, igualdade e fraternidade para todos. Todos os homens. Todos os homens. Alguns jacobinos vão pensar até em teses um pouco mais abrangentes. Vai surgir de alguns jacobinos propostas até um pouco maiores. A gente vai ver isso com calma, Laura, mas só para te falar que os jacobinos vão, por exemplo, acabar com a escravidão nas colônias. Então, eles já estavam pensando que os africanos poderiam ser homens como qualquer outro. Então, eles vão ter propostas um pouco mais radicais do que os girondinos. Mas os Por dois, exemplo, eles na queriam educação. o rei absolutista saísse do poder, né? Sim. Mas Tanto os jacobinos, eles queriam ir ainda mais além, né? Isso, é essa a ideia. Os girondinos, os jacobinos e a planície, todos eles são o terceiro estado. Então, eles tinham um inimigo comum. Qual era o inimigo comum deles? O rei absolutista. Uhum. Eles conseguiram uma vitória, que era tirar o rei absolutista. Só que alguns queriam mais, outros queriam menos. Eu só não entendi o que tanto que os jacobinos queriam para eles continuarem, tipo... Calma, sem spoiler. Uma coisa de cada vez. Senão vocês vão se confundir muito. É que ainda tá um pouco confuso na minha cabeça sobre os jacobinos. Tudo bem. Eles queriam mais direito. Boa. É uma boa ideia. Os jacobinos vão querer mais Queriam coisas. mais o quê? Direito? Direitos. Eles vão ser mais radicais. Pessoal, eu vou acabar a reunião e vou criar outra para a gente poder aproveitar aí esses últimos 10 minutinhos, porque eu queria falar mais. Tá bom? Eu espero vocês Tá bom, entra no mesmo link, né? no mesmo link, isso mesmo.